que tem por título A Realidade Bíblica do Casamento. Nós temos falado nesse trimestre sobre algumas situações da nossa vida cristã e o que a Bíblia fala sobre isso. E é muito importante nós estudarmos, e por mais que esses assuntos ou esses tópicos possam parecer tópicos batidos, ou seja, coisas que nós já aprendemos, que nós já ouvimos, ainda mais quando você está muito tempo na igreja, você já ouve isso várias vezes, mas é importante nós entendermos que, por mais que a gente já tenha ouvido isso várias vezes, é muito fácil, muitas das vezes, nós esquecemos alguma coisa. E quando nós estamos numa situação onde nós estamos não que nós sejamos do mundo, mas nós estamos no mundo, e por estarmos no mundo, naturalmente nós sofremos influência do mundo, nós precisamos estar sempre recapitulando, sempre aproveitando e olhando mais uma vez, aprendendo mais uma vez o que a Bíblia fala para nós acerca de alguns conceitos. Eu gosto muito da analogia, da comparação de uma garrafa térmica, ou de alguma coisa térmica, né? Como que acontece, como que uma coisa esfria ou esquenta? Por causa da troca de calor. Então você pega um líquido que ele está a 10 graus e você coloca ele num recipiente que está a 30 graus, o que vai acontecer é que vai haver uma troca de calor entre os dois até que eles se igualem. E nós, como igreja, estando nesse mundo, nós precisamos muito nos preocupar com isso. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja a 40 graus, quentes, firmes, mas a gente vive num mundo que está a 0 graus, por exemplo. E se nós não tomarmos cuidado, em algum momento vai haver uma troca de calor, a ponto de que a igreja e o mundo estejam na mesma temperatura, ou seja, a igreja e o mundo falem as mesmas coisas, a igreja e o mundo têm os mesmos conceitos. E como nós falamos sobre cada tópico que está aqui na revista, e hoje, na semana passada, nós falamos sobre o cuidado com o corpo, nós falamos sobre sexo, falamos sobre relação sexual, principalmente entre marido e mulher, e hoje, como nós falamos sobre casamento, também é um outro assunto onde nós vemos que, ao longo dos anos, porque a igreja está no mundo, mas não tem se preocupado em se manter firme a Bíblia, nós vemos que o conceito de casamento do mundo tem entrado para dentro da igreja e tem normalizado, e aí ao ponto de que em algumas igrejas, ao ponto que alguns crentes, infelizmente, eles acabam normalizando o conceito de casamento do mundo. Então, por mais que a gente saiba o que é um casamento à luz da Bíblia, não é um tempo em vão nós passarmos aqui olhando mais uma vez o que a Bíblia fala sobre o casamento, quais são os parâmetros. Primeiro, o que é um casamento cristão? Ou o que é um casamento? É importante a gente entender que quem criou o casamento foi Deus. Então não existe um casamento cristão e um casamento do mundo. Não, o casamento é casamento, pronto, acabou. Existe um conceito de casamento, porque quem criou o casamento foi Deus, e Deus não muda. Então o conceito de casamento, ele é único. E aí o que acontece é o mundo distorce o conceito de casamento. E não a igreja que tem uma visão de casamento errada. A igreja tem a visão certa, que é a visão de Deus. O casamento foi criado por Deus, o casamento não foi criado pelo mundo. Então nós vamos ver o que é um casamento. Tá? Depois nós vamos ver, na segunda parte da lição, nós vamos ver sobre como deve ser um relacionamento entre o casal. Entre marido e mulher. Como que é esse relacionamento? Deus, quando ele criou o casamento, ele não instituiu somente o casamento, mas ele instituiu também as bases, as primícias. Ele instituiu também parâmetros para que tanto o homem tratasse a mulher, ou seja, o marido, a esposa, mas também a esposa tratasse o marido. Existem parâmetros que devem ser seguidos. Quais são esses parâmetros? A gente vai falar um pouco sobre isso. E por fim, nós vamos ver algumas outras questões, como por exemplo o divórcio, como por exemplo o ajuntamento de pessoas, como que isso se enquadra na Bíblia, ou seja, conceitos que o mundo trouxe e que eventualmente entraram dentro da igreja, e hoje, infelizmente, como eu disse, muitas igrejas acham que isso não é normal, porque o mundo muda, nós estamos numa era pós-moderna, e com o pós-moderno nós precisamos também adaptar conceitos que muitas vezes foram criados há muito tempo atrás, como o casamento. Eu já vi pessoas defendendo, por exemplo, a poligamia, porque não, veja bem, o mundo muda,
atualizar as bases do casamento. Mas é importante nós lembrarmos que, mais uma vez, o casamento ele foi criado por Deus, como criado por um Deus imutável, o casamento não pode mudar. Conceitos que Deus estabeleceu, ordens que Deus estabeleceu lá na criação do mundo, elas não podem ser mudadas, porque elas foram criadas por um Deus que não muda. Então, assim como a sua palavra não muda, a sua palavra não volta atrás, assim como tudo que Deus faz, Deus faz e é assim que é, e pronto, acabou e não vai ser mudado, o casamento é uma dessas coisas. Então vamos ler em Marcos capítulo 10, o nosso texto base se encontra em Marcos capítulo 10, do verso 1 ao verso 9. Marcos capítulo 10, do verso 1 ao verso 9. E é importante também a gente mencionar, ou relembrar, também porque já aconteceu em situações anteriores, de que o nosso compromisso, ou o meu compromisso, é com a Bíblia. Tá? Então, a ideia de nós falarmos sobre o que é um casamento à luz da Bíblia. Ah, mas o meu casamento não é assim. É o seu casamento. Ah, mas eu acho que não é assado. Você acha, você pensa. Mas o que a Bíblia diz sobre o casamento é o nosso compromisso. Olha, a Bíblia diz que o casamento ele é assim. Ah, mas eu acho que tem que ser diferente. Bom, é uma opinião sua. Ah, mas eu convivo com uma pessoa que o casamento é diferente. É um problema dela. Então, como sempre, discussões são sempre bem-vindas, mas eu queria, a mesma coisa que o nosso pastor fez na semana passada, relembrar que qualquer divergência de opinião precisa ser fundamentada na Bíblia. Então, por exemplo, que nem nós falamos na semana passada, foi falado sobre aborto. Ah, mas olha só, eu acho que... Tá, você acha ou você encontra na Bíblia uma brecha para que o aborto seja permitido? Ah, não, eu acho. Não, mas se você acha, você acha. Aí é a sua opinião, aí é você com Deus. Agora, se você mostrar para mim... Não, olha só, presbítero, eu olhei aqui na Bíblia e lá no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 99, e o versículo 99 de propósito, que não existe versículo 99 no capítulo 2 de Isaías. Lá em Isaías capítulo 2, 99, está escrito assim: eu, o Senhor diz, o aborto é permitido nas situações X, Y, Z. Aí sim, aí você está me dando um texto bíblico, uma base bíblica, para a gente discutir em cima dessa base bíblica. E aí a gente vê se de fato houve uma diferença de interpretação, se de fato é um texto que está justamente fora do contexto e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre discussões numa escola bíblica dominical, elas precisam ser fundamentadas na Bíblia, não na experiência pessoal, não no que eu acho, não no que eu penso, não no que eu vivo. Amém? Mas vocês são sempre, todos somos sempre livres para... E nós gostamos dessas discussões. Só que no passado já tivemos discussões sobre o casamento, onde, não, eu penso diferente. Não, mas você pensa diferente, aí cada um aqui pensa diferente, com certeza. Porque nós somos diferentes, graças ao nosso bom Deus. Então, Marcos capítulo 10, do verso 1 ao verso 9, diz assim: e levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes: o que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever cartas de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Como eu disse, uma das instituições das instituições criadas por Deus no relacionamento social, nós, seres humanos, nós fomos criados para viver em sociedade. Senão, Deus não tinha criado a mulher, ele tinha criado só Adão. Mas a maior prova disso é que Deus, quando ele cria Adão, e aí depois, lá em Gênesis capítulo 2, para que o homem não vivesse só, Deus vai e cria a mulher. Nesse momento, Deus está criando não só o casamento, mas Deus também está falando: olha, o homem foi criado para viver em sociedade. E numa sociedade, uma das instituições, ou um dos relacionamentos que Deus criou, foi o casamento.
Foi Deus quem criou o casamento. O casamento ele não foi uma criação do homem. O casamento ele não foi uma criação de uma sociedade específica. O casamento não é fruto, é natural de uma cultura específica, não, porque na Ásia começou-se a se relacionar homem e mulher e chamaram isso de casamento, e aí o casamento ele foi importado para a América, ele foi importado para a Europa. Não, Deus criou o casamento. É muito claro isso na palavra de Deus. E aí, evidentemente, que se você for conversar com alguém possivelmente não cristão, infelizmente alguns cristãos também podem ter essa visão, mas se você for conversar com algumas pessoas, as pessoas vão te dar uma série de fatos, uma série de argumentos para dizer que o casamento ele não foi instituído por Deus, mas sim o casamento ele vem ao longo de uma série de anos, vários anos de sociedades diferentes, e que em alguns momentos a sociedade se organizava de uma forma, em outros momentos a sociedade se organizava de outra forma, e aí ao longo de anos foi-se instituído, ou foi-se chegado à conclusão do que é o casamento. Não, errado. A palavra de Deus, e aí nós já estudamos várias vezes sobre a inspiração divina, plenária e verbal da palavra de Deus. Eu imagino que todos que estão aqui presentes creem com fé 100% de que a Bíblia ela foi escrita por Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que após a criação do homem, Deus ele cria a mulher, e nesse momento ele institui, ele cria o casamento. Ou seja, o casamento ele não é apenas uma relação entre homem e mulher. O casamento não é apenas um momento, uma situação, onde a partir dela é gerado um documento, e esse documento certifica que duas pessoas estão casadas perante a lei dos homens, a lei local, e a partir daí que se segue. Não, o casamento, acima de tudo, ele é uma instituição divina. Diego, mas se o casamento é uma instituição divina, por que eu preciso casar na igreja e no cartório? Porque como crentes e cidadãos desse mundo, e aí quando eu digo desse mundo, eu digo do país onde nós vivemos, nós estamos sujeitos a leis divinas. Você lembra lá nos evangelhos, quando tentando Jesus, os homens pegam uma moeda e viram para Jesus e falam assim: Jesus, o que a gente faz? É lícito pagar imposto? O que a gente faz com essa moeda? O que Jesus faz? Quem sabe me dizer? Ele paga imposto também. Jesus fala: quem está aí nessa moeda? A César. A César quer de César, então vai lá e paga o imposto. Paga por mim e por você. Isso nos mostra, ou isso é um dos versículos, uma das bases bíblicas que nós encontramos, e existem várias outras, onde nós vemos que, sim, como cristãos, vivendo neste mundo, ainda que de passagem, nós precisamos estar sujeitos à lei desse mundo. Então é por isso que, num casamento, um cristão, quando ele se propõe a casar, ele casa na igreja, e aí a gente vai falar sobre o que significa casar na igreja, mas ele casa na igreja e ele casa no cartório. Ou seja, ele casa perante Deus, ele casa perante um homem. E isso é importante nós termos essa consciência, porque nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, quando a gente falar sobre diferentes modalidades de casamento, vamos dizer assim, ou entre muitas aspas, que tem acontecido nos dias de hoje. Então, em primeiro lugar, Deus ele criou o casamento. Diego, até aí você não está me contando nenhuma novidade, porque eu já sabia que Deus criou o casamento. Tá, então vamos definir o que é um casamento? Quem pode me dizer o que é um casamento? Qual seria a definição de casamento? Quem pode falar? União de um homem e uma mulher. União de um homem e uma mulher. Só isso? Eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, não? Tem vários. União de homem e uma mulher, mais o quê? Só a união de um homem e uma mulher? Então, se dois homens e duas mulheres estão unidos, eles estão casados? Fala, Fran. Eu acredito que seja a responsabilidade também que um assume pelo outro, né? Envolve responsabilidade. Então, o casamento ele não é apenas a união entre um homem e uma mulher. Ele envolve responsabilidade. Se a gente comparar, por exemplo, o casamento com um namoro, o namoro também é uma união entre um homem e uma mulher. Mas o namoro não envolve responsabilidade. A gente fala muito sobre isso quando pessoas que estão querendo casar, né? Os casados falam: ó, no namoro você brigou, cada um na sua casa e acabou. Cada dia você se falar e tá tudo bem. Agora, no casado não, você vai dormir na mesma cama. Então, é bom você se acertar antes.
Então o casamento é a união entre o homem e a mulher e o casamento envolve responsabilidade. Mais alguém? Mais uma coisa que você contou de novo? Quer falar mais? Diga. É um acordo também, né? O casamento é um acordo. Porque Que tipo de acordo? acordo conjugal Ah. entre eles, mas também envolve as outras famílias, né? Então, assim. E mais quem? Tem mais alguém? Deus. Aham. Deus acima de tudo, né? E as famílias, porque a gente convive também com as famílias, né? Um com o outro. Educação de filhos, dinheiro, finanças. A vida. Diga, Lídia. Eu acho que a lei também compromisso, respeito, responsabilidade. Compromisso, respeito, responsabilidade? Sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou quer adicionar alguma coisa nessa definição de casamento que já está bem completa? Mais alguém? Diga. É uma aliança que você faz diante de Deus. Uma aliança que você faz diante de Deus? Diante de Deus, né? Porque você está ali, você confessa aqui. Deus fala na palavra, é uma aliança. Assim como nós temos uma aliança de Deus. Só fala na palavra que não podemos quebrar a aliança. Sim. Assim no casamento. Sim. É isso. Então o casamento a gente pode definir como a união, como a Letícia falou, entre o homem e uma mulher. E aí a gente já quebra algumas variações de casamento que existem hoje. Ah, casamento entre duas mulheres. Não é casamento. Não, mas o mundo diz que pode casar, mas o mundo é o mundo. Eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão do céu. Casamento entre homem com homem. Ah, não, mas o mundo diz que tá ok. Tá, mas o mundo é o mundo. Não interessa o mundo. A gente usar como base ou como argumento, o mundo diz que é a mesma coisa. Eu sou funcionário de uma empresa, tá? O nome da minha empresa chama Trade Republic. Aí eu chego lá na empresa amanhã e eu falo assim, olha, eu tenho um amigo que trabalha no Lidl e lá na empresa dele, ele diz que eu posso chegar na empresa ou que segunda-feira ele não trabalha. Aí eu já ia falar, tá, mas ele trabalha onde? No Lidl. E você trabalha onde? Na Trade Republic. Não, assunto é resolvido. Ele trabalha no Lidl. Você trabalha na Trade Republic. No Lidl não se trabalha dia de segunda-feira. Na Trade Republic se trabalha segunda-feira. Ah, o mundo diz que o casamento, que existe casamento entre homem e homem, entre homem com homem e mulher com mulher. Você disse bem. O mundo diz que, mas o céu diz outra coisa. Você é cidadão da onde? Do mundo ou do céu? Se você for cidadão do céu, você está debaixo das leis do céu. Se você for cidadão do mundo, você está debaixo das leis do mundo. Então, o primeiro ponto é o casamento, instituído por Deus, ele é uma união entre um homem e uma mulher. A partir daí, é um homem e uma mulher que se unem. Se unem para quê? Ou seja, todo casamento ele tem um propósito. Por que você está casando? Uma das perguntas que, eu diria que talvez a primeira pergunta que é feita no curso de noivos, por exemplo, ou duas pessoas, um homem, menina e menina, começam a namorar e decidem se casar. Provavelmente a primeira pergunta que eles vão ouvir, se eles forem conversar com alguém sobre a decisão é: por que você quer casar? E essa pergunta existe porque todo casamento tem um propósito. Por que todo casamento tem um propósito? Alguém sabe dizer? Não, mas por quê? Não qual é o propósito, mas por que ele tem um propósito? Para firmar um compromisso, para ter um objetivo. Se não tivesse objetivo, não precisava mais nada. Então, mas tem uma resposta mais completinha. Ó, todo casamento, ou o casamento, ele tem um propósito. A gente vai entrar em qual é o propósito. Procriação é um dos propósitos. Mas o casamento, ele tem um propósito. Por que um casamento tem um propósito? A gente acabou de falar. Porque o casamento foi criado por Deus. E tudo que Deus faz tem um propósito. Vocês já repararam nisso? Ao longo da história da Bíblia, da história da humanidade, desde a criação do mundo, tudo que Deus faz tem um propósito. Deus ele não gasta tempo. Deus ele não perde tempo. Deus não faz nada que não tenha um propósito.
Eu e você, muitas das vezes, a gente faz coisas que não tem propósito. Por exemplo, na semana passada, quando a gente falou, quando o nosso pastor falou sobre casamento, a gente falou sobre o que o homem tem a caixinha do nada, não foi? Quem estava pensando semana passada, ouviu. E aí ele mesmo deu um exemplo dele, pessoal. E que às vezes ele está sentado na frente da televisão. E aí passa a irmã Uchi e fala assim, o que você está fazendo aí? Não estou fazendo nada. Não, mas você está vendo televisão? Não, você nem está passando na televisão. Ou seja, nesse momento, ele estava fazendo alguma coisa sem propósito. Ele estava sentado, olhando por nada. Os homens têm essa capacidade, ou têm essa característica, de fazer alguma coisa sem propósito. Nós fazemos isso, nós seres humanos. Deus não. Tudo que Deus faz tem um propósito. Independente do que seja. Aprendam isso. Toda ação de Deus tem um propósito. E o propósito é sempre bom. Deus não faz nada com um propósito ruim. Diego, eu discordo 100% de você. Eu discordo de você porque Deus já fez algumas coisas na minha vida e eu vejo na palavra de Deus fazendo coisas onde o propósito é ruim. Me mostra. Me dá um exemplo. Diego, um exemplo muito claro. Nós temos a vida de Jonas. Jonas estava num barco. E Deus manda sobre um barco de Jonas uma tempestade. E aí acaba que Jonas é jogado no mar. E ele é engolido por um peixe e passa 3 dias na barriga do peixe. Como que isso pode ser uma coisa boa? Como que Deus faz isso com um propósito bom? Isso foi um propósito ruim da parte de Deus? Não. Isso foi um propósito ruim aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus. Isso trouxe arrependimento para Jonas. Qual foi a oração de Jonas na barriga do peixe? Depois que Jonas foi vomitado na praia, como que foi a vida de Jonas daí para frente? Diego, um outro exemplo. Deus tira o povo de Israel do Egito. E aí um caminho, uma viagem que era para demorar cerca de 4 meses, demora 40 anos. Deus ficou fazendo o povo geral andando em círculo. Uma coisa ruim que Deus fez. Um propósito ruim que Deus tinha. Não. Quando Deus faz isso, o que aconteceu quando o povo entrou em Canaã? Foi uma nova geração. Foi um povo que aprendeu que existe um Deus Todo-Poderoso. Foi um povo que aprendeu que eles tinham um dono. O povo de Israel é o povo de Deus. Então tudo que Deus faz tem um propósito. E todo o propósito de Deus é um propósito bom. Nós, como seres humanos, falhos e pecadores, nós muitas das vezes entendemos que o propósito de Deus não é bom, é um propósito ruim. Isso é por 2 coisas. Primeiro, a nossa natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa nos faz sermos pessoas mimadas, aonde só é o que eu quero, do tempo que eu quero, do jeito que eu quero. Mas nós precisamos entender que nós somos servos de Deus. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Como servos de Deus, muitas das vezes nós precisamos fazer coisas que são boas para nós, mas que não nos agrada tanto quanto deveria, ou quanto a gente espera. Como filhos de Deus, muitas das vezes nosso pai manda nós fazermos coisas que não nos agradam, ou que não é o que nós esperamos, mas é que é o melhor para nós. Você já chegou para o seu filho para o seu filho comer os vegetais? Seu filho não vai querer comer os vegetais, mas você faz ele comer. Por quê? Porque é bom para ele, o propósito é bom. E como o casamento é uma criação de Deus, e tudo que Deus faz é bom, todo o propósito, tudo que Deus faz tem um propósito, e todo o propósito de Deus é bom, o casamento tem um propósito. Então o casamento é a união de homem e mulher. Com que propósito? Formar uma família. E aí quando a gente fala sobre formar uma família, é importante a gente lembrar que, no primeiro momento, uma família é composta por um pai, uma mãe e seus filhos. Esse a gente pode dizer que é o propósito primário do casamento. Quando Deus ele cria o casamento para quê? Para que um homem se junte com uma mulher e tenha um propósito. Que propósito? Procriar. Criar uma família. E a gente vai entrar mais sobre isso. Porém, nós precisamos entender que nós vivemos no mundo pecaminoso, que nós possuímos uma natureza pecaminosa. Por conta do pecado de Adão e Eva,
por conta do ato deles e por conta desse ato, o pecado entrar na natureza humana, em alguns momentos não é possível você procriar. Em algumas situações, existem homens e mulheres que infelizmente são inférteis. Ou seja, eles não conseguem procriar. Acontece. Não que Deus tenha criado isso, mas é a consequência de um ato pecaminoso. O que eu sempre digo, já falei aqui mais de uma vez e vou continuar repetindo. Muitas vezes nós achamos que as únicas consequências do pecado foram o homem trabalhar, a mulher ter dor no parto e a cobra rastejar. Não. Esses são os menores o menor dos problemas que o pecado trouxe para a humanidade. A palavra de Deus diz que toda a criação geme com dores de parto por conta do pecado. E uma das coisas que o pecado manchou foi a capacidade do homem de se procriar. Olha quão ruim é o pecado. Eu sei que vocês já sabem que o pecado é ruim, mas reflitam sobre o quão ruim é o pecado. O pecado conseguiu, vamos dizer assim, manchar, desvirtuar o propósito primário do casamento, que é a procriação. E tem gente que ama o pecado. E tem gente que gosta de pecar. E tem gente que tem prazer de viver no pecado. Ah, Diego, verdade, eu conheço um monte de pessoas no mundo que tem prazer no pecado. Não estou falando do mundo, não, estou falando de crente. Tem crente que tem prazer de viver no pecado, sabendo que o pecado conseguiu, ou o pecado desvirtuou o propósito primário do casamento, que é a procriação. Então, o casamento é a união entre uma mulher que decidem formar uma família. De que jeito que se forma uma família? Apoiando-se mutuamente e demonstrando duas características que são básicas, a gente vai falar mais sobre isso no segundo tópico, mas duas bases, vamos dizer assim, fundamentais para o casamento, na verdade para qualquer relação, mas principalmente no casamento. Quem pode dizer quais são essas duas bases? Dois sentimentos ou duas atitudes que são bases para um casamento. Amor, muito fácil. Ninguém se casa por amor. Ah, Diego, mas eu conheço uma pessoa que casou com outra e ficou 50 anos casada e nunca amou. Não, aí tem duas coisas. Primeiro, ou ela está mentindo e falou que não amava, mas amava, ou ela está mentindo, quer dizer que casou, mas não casou. Porque o casamento, à luz da Bíblia, criado por Deus, precisa de amor. Se você tem um casamento que não tem amor, então ou tem amor e a pessoa não quer assumir que tem amor, ou não tem um casamento. Não, Diego, é um casamento. Qual casamento você está falando? É um casamento humano ou é um casamento divino? Pode ser um casamento humano. Pode ser um casamento de acordo com os padrões do mundo. Esse não me interessa, eu não sou cidadão do mundo. O que eu queria muito que vocês saíssem daqui hoje é de qual casamento nós estamos falando. O casamento que nos interessa como igreja é o casamento à luz da Bíblia. O casamento à luz do mundo não me interessa. Eu não me importo com o casamento à luz do mundo. Porque eu não sou cidadão do mundo. Eu sou um cidadão de Deus, do reino dos céus. Então o casamento divino é a união entre um homem e uma mulher, com o propósito de formar uma família, sobre dois fundamentos principais. Primeiro, o amor. Sem amor não tem casamento. E o segundo, quem pode me dizer? Respeito. Fidelidade? Respeito. As duas bases primárias de um casamento, da união entre homem e uma mulher, com o propósito de formar uma família, são amor e respeito. Sem amor não tem casamento. Assim como sem respeito não tem casamento. Ah, Diego, mas e a fidelidade? A fidelidade vem com respeito. E com amor. Se você ama e respeita uma pessoa, você não vai ser infiel com essa pessoa. Se você ama e respeita... Qual foi a outra que você falou, Lídia? Companheirismo. Foi companheirismo? Você falou respeito? Sinceridade. Se você ama e respeita uma pessoa, você é sincera com ela. Não é isso? O pastor chega para mim e fala assim: Diego, eu preciso conversar com você. Diga, meu pastor, eu preciso que você diga para mim o que você acha feio em mim. Bom, se eu amo e respeito meu pastor, eu falo: rapaz, eu acho muito feio os seus olhos azuis.
Eu amo e respeito, então eu sou sincero. Eu amo e respeito, então eu sou fiel. Eu amo e respeito, então eu sou compassivo. Eu amo e respeito, então eu sou bom. Eu amo e eu respeito, então eu não sou violento, por exemplo. Então o casamento, criado por Deus, ele é a união entre um homem e uma mulher, com o propósito de formar uma família, sob duas bases principais: amor e respeito. Sem amor e sem respeito não existe casamento. Ah, mas eu conheço o casamento, ou o meu casamento, ou eu tive um casamento que não tinha amor ou respeito. Aí, eu estou falando do casamento divino, casamento instituído por Deus. Ele precisa ter amor e respeito. São condições básicas. Assim como a condição básica para o ser humano é ter oxigênio e água, a condição básica para um casamento, à luz da Bíblia, é amor e respeito. E acaba por aí o casamento? Ou a definição de um casamento? Ou tem mais coisa? A Elisângela deu uma dica aí no início. O casamento é a união entre um homem e uma mulher que decidem formar uma família sobre duas premissas, duas bases principais: o amor e o respeito. Mas o quê? Mas você falou aliança diante de quem? Diante de Deus e a sociedade. Então o casamento é a união entre um homem e uma mulher, com o propósito de formar uma família, debaixo do amor e do respeito mútuo, um pelo outro. Ou seja, o homem tem que amar e respeitar a mulher, e a mulher tem que amar e respeitar o homem. A gente vai falar mais sobre isso mais à frente. E por último, perante Deus e a sociedade. Por que Deus e a sociedade? Perante Deus, porque foi Ele quem criou o casamento. Então, se você é cristão, se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, você está firmando um acordo perante Deus. Perante a sociedade, porque nós vivemos em sociedade. E nós já falamos sobre isso. Nós encontramos nos evangelhos, nós encontramos na Bíblia, Deus falando: olha, esteja sujeito à lei dos homens, desde que a lei dos homens não passe por cima da lei de Deus. Ou seja, enquanto a lei dos homens estiver de acordo com a lei de Deus, nós precisamos seguir a lei dos homens. A partir do momento que a lei dos homens falar algo diferente do que a lei de Deus diz, aí a Bíblia diz: não, siga a lei de Deus. Né? Exemplo clássico: durante um momento, um período na história, em alguns lugares, você não pode adorar a Deus, você não pode servir a Deus. Não, peraí, essa lei dos homens, ela vai de encontro à lei de Deus, porque a lei de Deus diz que eu tenho que servir e adorá-lo. Então eu descumpro a lei de Deus, a lei dos homens, e cumpro a lei de Deus, ainda que esse descumprimento cause a minha morte física terrena da minha vida passageira. Então, a partir do momento em que a sociedade que nós vivemos, a legislação atual, permite ou valida o casamento entre o homem e a mulher, então sim, quando nós firmamos um casamento, nós firmamos perante Deus e perante a sociedade. É por isso que quando um cristão se casa, ele deve se casar na igreja e no cartório. O cartório que eu digo no Brasil, né? Mas todo país vai ter algum escritório, alguma instituição, algum lugar onde você valida o seu casamento. Aqui, se não me engano, acho que é no Burger Hunt, né? Estado Santo. Depois pode ser no Burger. Então, se eu sou um alemão, ou se eu estou me casando debaixo da lei alemã, e eu sou cristão, eu tenho que me casar na igreja e no Estado Santo, depois no Burger Hunt. Seja lá qual é o âmbito que regulamenta isso. Diego, agora você me colocou numa situação muito ruim. Por quê, meu? Porque eu não casei na igreja. Eu só casei no cartório. Ou eu só casei no Estado Santo. Quando a gente fala sobre casar na igreja, a gente está falando casar perante Deus. Casar na igreja não significa exatamente casar na igreja, o local físico. Mas casar na igreja, no sentido espiritual. Se o seu casamento na igreja foi você, a sua esposa, ou você e o seu marido, e o seu pastor fazendo uma oração e abençoando a união, você casou na igreja. É que a sociedade, as pessoas, os homens, eles colocam como casar na igreja
A mulher, a noiva entra na igreja, toda decorada, com flores e coral de branco, um véu gigantesco, uma cauda quilométrica, com padrinhos e passarinhos cantando e tudo mais. Mas isso é uma coisa que aí o homem criou. É uma festa, né? É uma festa de casamento na igreja. Mas casar na igreja, o casamento perante Deus e a sociedade, significa você ter uma autoridade espiritual e uma autoridade civil validando o seu casamento. A autoridade civil pode ser um juiz de paz, pode ser... Aqui não é um juiz de paz, eu imagino, é um juiz de paz? Do Estado de Zâmbia? Uma boa pergunta. No caso aí por lá, eu só fui apresentar nos documentos do Estado de Zâmbia, e daí depois, como eu já tinha casado no Brasil, você teve que dar... Só validou. Só no Google. Então, existem alguns lugares que nem é um juiz de paz, é apenas uma pessoa, um funcionário qualquer, que vai lá e carimba no papel e pronto, você está casado, perante a sociedade. Perante Deus, casar perante uma autoridade instituída por Deus, o pastor. Ah, minha igreja não tem pastor, só tem presbítero. Um presbítero. Ah, minha igreja não tem presbítero, tem... Bom, sua igreja tem alguma liderança, não tem? Como você chama, como é chamada a liderança da sua igreja, infelizmente até isso foi mudado pelos homens ao longo da história da igreja. Mas perante a liderança da sua igreja. Seja lá em qual igreja você frequentava quando você casou. Mas um casamento ele precisa acontecer perante Deus e perante a sociedade. Repara que perante Deus e perante a sociedade. Não é ou perante a sociedade. Não é um ou outro. É um e outro. Eu só estou casado perante a Bíblia, perante Deus, quando eu me caso perante Deus e perante a sociedade. Só uma certidão de casamento não me qualifica como casado. Quando a gente veio para cá, a gente não era casado na igreja, certo? Você precisa ser casado precisa fazer isso na igreja, vamos dizer, um pastor faz na sua casa. Não, como eu falei, perante Deus é perante uma autoridade constituída por Deus. Não é que precisa ser na igreja. Como que eu caso perante... Meu irmão, olha só, lá em casa eu não tenho dinheiro nem para respirar. Se eu precisava pagar para respirar, eu estava morto. Não tem problema. Pastor, pode fazer uma oração? Posso. Abençoe perante Deus, o papai, não, acabou. Porque um amigo nosso do Brasil, o pastor, ele ligou para nós, ele conversou com nós e ele disse que ele não sabia, mas ele disse: vocês não são casados perante Deus. Então eu vou fazer o casamento de vocês, porque Deus está me pedindo para eu fazer. Mas eu falei, né? E daí ele fez. Simples. De novo, essa ideia, esse conceito de que casar na igreja é uma festa decorada, com roupa, isso é uma coisa humana. Perante Deus é testemunho perante Deus. Deus, olha só, aqui está duas pessoas, marido e a esposa, eles querem se casar. Eu abençoo em nome de Jesus. Acabou, isso é um casamento cristão, isso é um casamento perante Deus. Então, recapitulando para a gente avançar, um casamento criado por Deus é a união entre um homem e uma mulher com o propósito de formar uma família debaixo de amor e respeito perante Deus e a sociedade. Se algum desses 4 pontos forem quebrados, então você não tem um casamento. Você pode ter o que o mundo chama que é, mas um casamento, de acordo com a Bíblia, precisa desses 4 elementos. Qual o relacionamento de Deus com o casamento? Muitas pessoas acham que Deus, ele criou o casamento e ele colocou o casamento numa prateleira. E aí, nós, seres humanos, o homem e a mulher, vão nessa prateleira, pegam o casamento e usam o casamento como se fosse um mercado. Como que é o mercado? No mercado você tem lá o produtor que ele planta tomate. Aí ele pega esse tomate, colhe o tomate, manda o tomate para o mercado. O mercado pega o tomate e coloca o tomate na prateleira. Eu quero comer tomate. Eu vou no mercado, pego o tomate na prateleira e como. Se eu passar mal com esse tomate, o produtor do tomate tem culpa? Sim ou não? Se eu comer esse tomate e tiver uma disenteria, uma infecção intestinal, o produtor do tomate tem culpa? Ele tem algum relacionamento comigo? Não.
Ele só colheu tomate. Muitas pessoas, e aí quando eu digo pessoa, eu digo crente, não estou falando do mundo, o mundo não me interessa, quem me interessa é o crente. Nesse assunto, obviamente. O mundo me interessa para buscar eles, para pregar o evangelho para eles. Mas quando a gente fala de casamento, muitos crentes acham que o casamento é um produto que nós consumimos na prateleira de Deus. Deus, ele cria o casamento, coloca na prateleira, eu vou lá, eu quero casar, vou pegar esse casamento aqui, pego o casamento e pronto, acabou. E o papel de Deus no casamento foi apenas criar o casamento. Errado. O único papel de Deus não foi criar o casamento. Deus, ele cria o casamento, mas ele está no casamento. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, versículo 14. Malaquias capítulo 2, versículo 14. Quem pode ler? E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunho entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher o teu ser. Como que você pode me dizer que o papel de Deus no casamento foi criar o casamento? E aí eu trato o casamento como um produto que eu pego na prateleira e não tenho mais nenhum relacionamento com quem criou esse produto. Quando a palavra de Deus nos diz em Malaquias capítulo 2, versículo 14, que Deus foi testemunha entre eu e a mulher que eu escolhi na minha mocidade. É um casamento aqui. Deus foi testemunha do nosso casamento. E como testemunha do nosso casamento, ou como testemunha do meu casamento, ele é parte integrante do meu casamento. Isso significa que a todos os momentos, em todos os atos, em todas as situações, dentro do meu casamento, Deus é testemunha. Deixa eu explicar uma coisa. Você saiu aqui da igreja e você testemunhou um crime na rua. Você é testemunha desse crime. Qual é a sua importância para a justiça a partir desse momento? Durante todo o processo jurídico, todo o processo legal do julgamento desse crime, você é de vital importância. O governo vai te proteger se você estiver em perigo, porque você foi testemunha. O governo vai solicitar, a polícia vai solicitar que você vá lá testemunhar sobre o caso. Se tiver mais dúvida, ele vai te solicitar de novo. Se o caso for julgamento, você vai ser convidado a ir no julgamento para poder dar o seu depoimento como testemunha até o fim desse processo. Depois que o processo é finalizado, ou seja, ocorreu um crime, você foi testemunha desse crime. E aí você foi colocado nesse processo como testemunha. Até o momento em que o juiz der a sentença e esse caso for arquivado, você é testemunha do processo. Deus, ele é testemunha do casamento. Ele é testemunha do meu casamento. Do momento que ele começa até o momento que ele termina. E quando termina o casamento? O quê? Ou seja, de 22 de março de 2008 até o dia em que eu e a Fabiana morremos, Deus é testemunha do meu casamento. Isso significa que ele não foi testemunha, ele é testemunha. Ele é testemunha do meu casamento. Ele continua testemunhando do meu casamento. Ele continua participando do meu casamento. Ou seja, um homem e uma mulher cristão, que decidem se casar, não podem deixar Deus de fora do casamento. Deus faz parte do casamento. Você não está casado com Deus. Deus é testemunha do seu casamento. Olha como um casamento tem valor para Deus. Agora imagina uma situação onde eu caso com a Fabiana. Aí Deus é testemunha do casamento. Aí passa 3 anos e fala, Deus, olha só. Não é mais a Fabiana não, agora é a Joana. Aí passa mais 5 eu falo, ih Deus, a Joana tinha chulé. Não, a
Joana não. Agora é a Joaquina. E a Joaquina cozinhava muito mal, não gostava da comida dela, ela fazia um arroz glutado que eu odiava. Agora não é mais Joaquina, agora é a Clementina. E vira bagunça perante Deus? Deus é testemunha do casamento. Deus não é apenas o criador do casamento que coloca o casamento na prateleira e quando eu decido pegar o casamento, eu pego, uso, não gostei, eu jogo fora, pego o outro, não gostei, eu jogo fora e pego outro. Não. O casamento criado por Deus. Deus é testemunha do casamento. Se você casou perante Deus, Deus é testemunha do seu casamento. É muito interessante como você ouve alguns... Eu não tive muito isso, mas... Tive em parte, mas não passei por muitas situações relacionadas a isso, mas já ouvi várias histórias de pessoas que começaram a namorar, por exemplo, aí vai no pai e pede para namorar a menina. Aí o pai, não, pode namorar minha filha. Depois termina o namoro, aí o pai liga pro cara e fala assim, vem cá, por que minha filha está em casa? Não, porque eu terminei com ela. Não, se você me pediu para namorar minha filha, você tem que vir aqui e falar que não quer casar com minha filha. Se você pediu a mão da minha filha em casamento, e aí na hora de separar todo mundo, bota ela fora de casa, não, então você vem aqui e conversa comigo. Não é assim, eu pego, uso, acabou. O casamento não é isso. O casamento foi criado por Deus. E Deus testemunha do casamento. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Um versículo muito conhecido, mas que muitas das vezes nós não damos o devido valor a ele. A gente falou sobre Deus ser testemunho do casamento, mas quando nós falamos sobre casamento, quando nós definimos o casamento, nós falamos que o casamento é a união entre um homem e uma mulher com um propósito. E a nossa irmã Temisa falou muito bem que o propósito do casamento é o quê? Procriação. Não somente a procriação, mas principalmente a procriação. Formar uma família. Existem outros propósitos no casamento, claro, evidente. O homem e a mulher não casam somente para ter filho. Casam para se ajudar, casam para conviverem juntos, casam para fazer companhia. Não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Né? Mas um dos propósitos, ou o propósito principal do casamento, é formar uma família. E olha o que diz Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o fruto do ventre, o seu galardão. Aí a gente volta para aqueles que nós falamos no início. Tudo que Deus faz tem um propósito. Em todo o propósito de Deus, e todo o propósito de Deus é bom. A palavra de Deus nos diz que os nossos filhos, dentro de um casamento, são herança do Senhor. Você consegue imaginar Deus deixando de herança alguma coisa que seja ruim? No mundo, em alguns momentos, a herança não é tão boa. Normalmente a herança está associada a coisa boa, dinheiro, terra, posses e tudo mais. Mas em alguns momentos, na minha família, por exemplo, tem um caso, minha própria mãe, que recebeu uma herança do meu avô que não é tão boa, ela recebeu um monte de processo trabalhista. É herança ruim. No mundo, muitas das vezes, nós recebemos heranças ruins. Mas como eu disse, o mundo não nos interessa, o que nos interessa é Deus. É a Bíblia. É o reino dos céus. No reino dos céus, não existe herança ruim. Herança é sempre boa. Galardão é sempre bom. E o Salmo 127, versículo 3 nos diz que os filhos são herança do Senhor. Que o fruto do ventre da mulher é o seu galardão. Aí eu te pergunto, filho pode ser ruim? Ter filhos pode ser ruim? De acordo com a Bíblia, não existe essa possibilidade. Diego, você fala isso porque você não conhece o meu filho. Meu filho, ele é assim, impossível. Ele é traquino, ele só faz besteira, ele... Bom, a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. Se o seu filho está
fazendo coisa errada, talvez a culpa seja sua, não de Deus. Deus ele te deu um filho. Careca, sem dente, nu, do tamanho da caixa de sapatos. O HD está zerado. Hã? O HD está totalmente O HD está zerado. Daí para frente, grande parte é sua. Ah, mas meu filho já tem 40 anos. Ele nasceu com 40 anos? Não. Ele nasceu com HD zerado. Quem ele se transformou aos 40 anos, grande parte do processo. A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é nossa. Não coloca a culpa em Deus. Meu irmão, mas eu tive um filho e foi um momento muito ruim na minha vida porque a gente não tinha dinheiro para a gente comer. Como que eu ia alimentar essa criança? Mas a culpa é de Deus? Talvez a culpa tenha sido sua, que casou sem poder casar. Casou sem ter um emprego. Casou sem ter uma casa. Casou sem ter uma vida estável. Não, Diogo, mas está dizendo que o meu casamento não foi aprovado por Deus? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que existem situações que nós nos colocamos. Deus, eu quero casar com a Fabiana. Aí Deus fala assim, mas você tem condições de casar? Não, não tenho, Deus. Mas eu quero casar, eu amo muito essa mulher, eu amo muito esse marido. Mas você tem condições de entrar na casa? Não, Deus, não tenho. Mas eu quero casar. Ah, então casa. Deus, eu quero muito um filho, mas tem condições de ter um filho? Não, não tenho. Mal tenho dinheiro para mim e para minha mulher. Então não tem filho, espera. Não, mas eu quero um filho. Rapaz, não tem filho. Deus, mas eu quero. Então tá, então toma. Agora, eu posso te ajudar. Como eu sou misericordioso, como eu sou bondoso, como eu sou benigno, como Deus é longânimo, Ele até nos ajuda a cuidar do filho. Mas o filho, em nenhum momento, ele é uma opção para Deus no casamento. Porque o filho é herança do Senhor. E aí, se nós entendemos que filhos são heranças do Senhor, que a herança do Senhor é sempre bom, como justificar um casal, um homem e uma mulher, que se unem em casamento, cujo propósito primário é procriar, não querer ter filhos? Alguma coisa está fora do lugar. Por que o casal não quer ter filhos? Não quer ter filhos porque não pode ter filhos? Porque é contra o pecado. Não tem o que fazer. Bom, a única coisa que tem que fazer, que se pode fazer, é dobrar o joelho, orar e falar: Deus, eu quero um filho. Eu preciso ter um filho. Como Ana fez, como nós temos vários exemplos na Bíblia. Mas por que você não quer ter filho? Ah, eu não quero ter filho porque vai atrapalhar a minha vida profissional. Tá bom. Mas saiba que é fora do propósito do casamento. Lembra? O que é um casamento? União entre homem e uma mulher. Com um propósito. Todo casamento tem um propósito. Um casal que decide não ter filhos, ele está fora do propósito de Deus. Diego, eu discordo. É a sua opinião. A Bíblia me diz que o casamento é uma união entre homem e mulher, com o propósito de ter filhos. E que filhos são heranças do Senhor. E a herança do Senhor é sempre boa. Então eu posso muito bem dizer que um casal que se casa e não quer ter filhos é como uma pessoa que recebe uma herança e rejeita a herança. Meu tio morreu, aí me liga o advogado: Diego, olha só, seu tio morreu e deixou uma herança para você de 10 milhões de euros. Ah, muito obrigado, advogado, eu não quero. Pode dar para outra pessoa. É exatamente isso. Um casal que não quer ter filho. Diga. Só uma dúvida, Diego. Sim. Porque eu ouço muito as minhas irmãs falar que eu vou dar conta dos meus filhos, por hoje eles não estão na presença de Deus. Enquanto eles eram pequenos, eu conseguia trazer para a igreja, estava bom. Agora cada um já cresceu, cada um segue seu rumo. Eu falo para eles: vai ter igreja, vai. Ninguém quer saber de igreja. Então elas ficam falando: ah, pois é, mas lá na frente você ainda vai dar conta da alma deles. Então, meu irmão,
Sendo bem sincero com a irmã, existem duas situações. Tá? A primeira situação é: eu vou dar conta do meu filho porque o meu filho não está na igreja, porque o meu filho... Vamos trocar o não estar na igreja para não ser salvo, né? Eu vou dar conta da salvação do meu filho? Depende, existem duas situações. A primeira situação é, como nós dissemos aqui, uma criança quando nasce, ela está com a cabeça zerada. Então, parte da educação do meu filho é minha responsabilidade, inclusive educação cristã. Tá? E aí a irmã falou: não, mas eu sempre trouxe os meus filhos para a igreja. Vamos abrir essa caixinha de trazer meus filhos para a igreja. O que significa trazer os filhos para a igreja? Porque se trazer os filhos para a igreja significa: moleque, bota a roupa, vamos para a igreja, vem arrastando para a igreja, deixa na igreja, depois pega na igreja e leva para casa. Como meio de transporte, não tem valor nenhum. Trazer os filhos para a igreja não significa muita coisa. Como que se traz os filhos para a igreja? O que você faz com os filhos na igreja? Porque, infelizmente, muitas pessoas elas têm a ideia de que eu vou trazer o meu filho para a igreja e na igreja ele vai aprender tudo o que ele precisa para servir a Deus. Isso é uma ideia completamente errada. Mas por que nós temos essa ideia? Porque, e é interessante que nós pegamos essa ideia de um outro exemplo cotidiano que também não funciona, que é o que? A escola. Os pais ele têm a ideia de que eu vou levar o meu filho para a escola porque o meu filho vai aprender tudo que ele tem que aprender e vai ser uma pessoa de sucesso. Se fosse assim, não tinha um monte de gente que frequentou a escola, mas que não sabe nada. Porque nós temos a ideia de que eu vou levar o meu filho para a igreja e ele vai aprender tudo o que ele precisa. Não. É um dia na semana contra 6 fora da igreja. Se a gente for ser bem detalhista, são 3 horas e um dia contra 24 horas de 6 dias. Então, levar o filho para a igreja não significa nada. Ah, mas quando era criança, eu não só levava para a igreja, mas eu levava para a igreja, eu orava com eles, eu ensinava a Bíblia para eles, a gente fazia culto doméstico, e eu falava para eles do amor de Deus, eu ensinava para eles do amor de Deus. Ok, agora a gente está melhorando levar para a igreja. Só que Deus também, a palavra de Deus também nos diz que nós precisamos fazer o que com nossos filhos? Ensinar o caminho ou ensinar no caminho? No caminho. Qual é a diferença, meu irmão? Ensinar o caminho é falar: filho, olha só, domingo você vai pegar o 6 na Napoleonzinho, vai soltar o 6 Leopold Platz, vai pegar o 9, soltar na 9 o Joel Strasse, vai pegar o 125, vai soltar na Residência Strasse, vai andar 200 metros para na igreja. Isso é ensinar o caminho da igreja. Ensinar no caminho da igreja é o quê, filho? Vem comigo para a igreja. Filho, olha só, é assim que faz. Filho, olha só, é assim que a gente age. Filho, olha só, é assim que a gente ora. Filho, olha só, é assim que a gente lê a Bíblia. Ensinar no caminho é o filho ver no pai o caminho para se chegar a Deus. Então, muitas vezes, nós achamos que trazer o filho para a igreja é somente trazer para a igreja. Isso, trazer para a igreja, é ensinar o caminho. Mas a Bíblia não diz para nós ensinarmos o caminho, ela diz para nós ensinarmos no caminho. Então, esse é o primeiro ponto. Vou dar conta do meu filho, da salvação do meu filho? Depende. Se a salvação do meu filho, ou se o meu filho não for salvo, e grande parte, ou uma parte, porque no fim a salvação é sempre individual, a gente vai falar mais sobre isso, mas se parte disso for o fato de eu como pai ter negligenciado a educação cristã do meu filho, sim, eu vou dar conta. Porque acima de tudo nós somos mordomos de Deus. E como mordomos de Deus, nós já falamos aqui, tivemos aqui um trimestre inteiro sobre mordomia cristã. Como mordomos de Deus, eu tenho que dar conta do meu filho. Então vai sim chegar um dia lá, né? Que Deus vai chegar e falar: Diego, eu te dei o Daniel e a Kíria. Por que você falou da educação cristã dos seus filhos? Por que você não ensinou eles no caminho como deveriam andar?
Por que o seu testemunho pessoal, por que na igreja você era uma pessoa, mas em casa você era outra? Por que na igreja você dava aula, você pregava sobre o amor, mas em casa você não era amoroso com seu filho e seu filho não via em você o amor de Deus? Ou o meu amor, né? No caso de Deus falando. Então, sim, nesse aspecto a gente vai dar conta. Agora, também tem a contrapartida. A salvação individual. Por mais que os meus pais, hipoteticamente falando, um exemplo, por mais que os meus pais falhassem ou falharam na minha educação cristã como criança, acima de tudo, é uma responsabilidade pessoal. Eu preciso querer a Deus. Filho de peixe é peixinho. Filho de leão é leãozinho. Filho de crente é pecador. Filho de crente não é crentinho. Filho de salvo não é salvado, é. Então existe também o lado pessoal. E é por isso que existe crianças que foram criadas na igreja, conforme a palavra de Deus, mas que em determinado momento decidiram se desviar. Porque acima de tudo é uma decisão pessoal. Nesse caso, eu não tenho culpa. Diego, por que o seu filho se desviou? Deus, eu ensinei para ele, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Mas eu preciso ter a consciência limpa de que de fato eu fiz tudo que Deus mandou. Mas ele decidiu se desviar. Ou você tem crianças que não foram criadas na igreja, mas que hoje são uma bênção, salvos e convertidos em nome de Jesus. Então assim, eu vou dar conta da salvação do meu filho? Depende. Você fez tudo o que deveria fazer? Ah não, eu fiz, eu levei para a igreja. Tá, mas levar para a igreja é uma coisa muito ampla, como a gente já falou. Olhando a palavra de Deus, você realmente tem certeza que você fez tudo o que você poderia fazer? Tem. Então, se a tua consciência não te acusa, se o Espírito Santo não falar no seu coração, tem. Agora, se olhar para a Bíblia e falar, isso aqui eu dei mole, isso aqui eu não fiz. Então, você vai dar conta. O que você pode fazer agora é tentar, né, contornar a situação, tentar mudar alguma coisa. Mas a resposta para essa pergunta não é um mero sim ou não. Depende da situação. E acima de tudo, para todos nós aqui somos pais. Não, a Anne não é pai, minha mãe ainda. Mas vai ser, se Deus quiser e permitir. Para quem é ou será pai, a educação cristã dos nossos filhos é a nossa responsabilidade. Meu filho não sabe os 66 livros da Bíblia, a culpa é da escola dominical. Não, a culpa é minha. Eu não ensinei para ele os 66 livros da Bíblia. A culpa não é dele, não é da escola dominical. Meu filho não sabe orar, a culpa é da professora. Não, a culpa é da professora. A culpa é minha que não ora com ele dentro de casa. Porque se eu orar com ele dentro de casa 6 vezes por semana, no 7º dia ele vai saber orar. Se eu ler a Bíblia com ele 6 vezes durante a semana, no 7º dia ele vai saber ler a Bíblia. Ele vai saber achar o livro de Malaquias, de Osés, de Ageu, de Abacuque. Porque eu li com ele em casa. Então é a nossa responsabilidade sim. E aí se nós falharmos com a nossa responsabilidade, sim, nós daremos conta. Agora, se eu fiz a minha responsabilidade, mas o meu filho, por decisão própria, por livre-arbítrio, escolheu se afastar de Deus, aí é uma decisão dele, obviamente. Assim como uma decisão nossa. Respondido? Então, Deus é testemunha. Os filhos são herança do Senhor. E não existe herança ruim. Portanto, um casal que se casa e decide não ter filhos, e aí, claro, a gente fala decide não ter filhos, não porque tem um problema. Eu não posso ter um filho porque se eu tiver um filho eu vou morrer. Bom, então você dobra o seu joelho e fala, Deus, os filhos são herança do Senhor. Mas o Senhor colocou em mim uma condição que se eu tiver um filho eu morro. O senhor pode resolver a situação, por favor? Eu quero um filho. E dobra o joelho no chão. Mas um casal que decide espontaneamente não ter filhos, sim, ele está fora do propósito de Deus. E aí a pergunta que eu sei que não sei, né? Mas normalmente as pessoas se fazem. Eu vou para o inferno por causa disso? É aquela visão limitada, né? De eu vou para o inferno por causa disso. Aí não sei, aí você ora a Deus e pergunta a Deus se você vai para o inferno por causa disso. Aí você ora a Deus e pede a Deus que o Espírito Santo fale no seu coração, se você perderá a sua salvação porque você decidiu não ter filhos no seu casamento. O meu compromisso, a única coisa que eu posso te falar é: os filhos são herança do Senhor. O casamento foi criado com um propósito.
de procriação. Se eu decido no meu casamento não procriar, eu estou fora desse propósito. O que vem a partir daí, aí é entre você e Deus. Eu não posso falar mais sobre isso. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém? Bom, definindo o que é um casamento, perante Deus, perante a Bíblia, e isso é o que nos importa, porque nós somos cidadãos dos céus, aí nós precisamos ver quais são os termos desse casamento. O que acontece nesse casamento? Deus, ele criou o casamento. E Deus é testemunha do casamento, enquanto esse casamento é válido. Que é desde a sua decisão de se casar, até, de acordo com a Bíblia, a morte nos separe. Quais são os termos desse casamento? Quais são as responsabilidades do homem e da mulher nesse casamento? Lembra que a gente falou que as duas bases do casamento são amor e respeito? Amor e respeito se destrincham em outras coisas. Um relacionamento, você tem responsabilidade. Quando eu sou solteiro, a minha responsabilidade é comigo. Quando eu sou casado, eu tenho outras responsabilidades. Ou seja, eu não posso viver como solteiro num casamento. Se eu estou casado, eu tenho que viver como casado. Assim como eu não posso viver casado enquanto solteiro. E quais são as responsabilidades num casamento? Bom, a palavra de Deus é muito simples e direta. Às vezes as pessoas falam que eu sou muito pragmático. E, assim, eu não acho que isso seja somente uma qualidade, isso é um defeito muitas das vezes. Mas o que me conforta é que a Bíblia, Deus também é muito pragmático, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes nós damos uma volta para explicar um monte de coisa. Mas aí Deus, ele vai lá e é simples, direto, ele fala, olha, pau é pau, pedra é pedra. Preto é preto, branco é branco. E aí em Efésios capítulo 5, no versículo 22 e no versículo 25, Deus, ele diz quais são as responsabilidades do marido e da mulher. De forma bem prática, de forma bem pragmática, de forma bem direta. E como tudo que Deus faz é bom, se nós seguirmos esses conselhos, ou se nós seguirmos essas diretrizes, nós seguirmos praticarmos essas responsabilidades, com certeza nós vamos alcançar sucesso. Tá, Diego, o que Deus fala então? Quais são as responsabilidades do homem e quais são as responsabilidades da mulher? A gente pode resumir uma a cada um. E é interessante que Deus, ele não se contradiz, né? Porque quando os discípulos perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, o que Jesus responde para eles? Lembra dessa passagem? Os discípulos chegam para Jesus, né? Deus deu 10 mandamentos, que se destrinchou em várias leis, né? Em toda a lei mosaica. Aí, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, qual é o maior mandamento? O que Jesus fala para eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e a tua paz como a ti mesmo. Olha como é simples, né? Não é fácil, é simples. Casamento é igual. Como que eu tenho que tratar minha esposa, meu irmão? Qual é a minha responsabilidade como mulher, como esposa? Qual é a minha responsabilidade como marido, como homem, como pai? Vamos lá. Efésios capítulo 5, 22. Quem pode ler? Uma mulher pode ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Qual é a responsabilidade da mulher no casamento? Ser submissa. A gente vai destrinchar isso mais para frente. Meu irmão, casei ontem e eu quero o meu casamento voando, 100%, assim, tinindo, para que não haja nada perante Deus que acuse o meu casamento. O que eu faço? Me dá um conselho e uma palavra. Submissão. A responsabilidade da mulher no casamento é ser submissa ao seu marido. De novo, a gente vai destrinchar sobre isso. Aí é nesse momento que as mulheres vêm e falam, você é machista. Porque você está falando uma coisa, porque você não tem lugar de fala, você não é mulher. Como que você vai dizer, como um homem, é muito fácil para um homem falar que a mulher tem que ser submissa. Calma, guarde um pouco a sua raiva. Veja bem, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Então você pode ficar irada por um momento. Agora eu quero um homem para ler sobre qual é a responsabilidade do marido num casamento. Efésios 5, 25. Quem pode ler?
Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Meu irmão e minha irmã, tudo que Deus faz é perfeito. E sempre que a gente tenta mudar alguma coisa que Deus fez, vai dar errado. Mas eu, com sinceridade no coração, eu falo a mais pura, eu faço a minha confissão mais pura e fiel. Eu preferia ser mulher do que ser homem. Sabe por quê? Porque para as mulheres, Deus fala que a responsabilidade é ser submissa ao marido. E o que Deus fala para os homens? Lê de novo, por favor. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Para as mulheres, é ser submissa ao marido. E aí esse momento que as mulheres, machismo, não sei o que, papai, esse momento que o homem cresce e fala, é isso aí. Quem manda lá em casa sou eu. Eu falo, ela obedece, porque você tem que ser submissa a mim. E o que Deus fala para o homem? Ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Para por aí? E se entregou por ela. Então, quando você, mulher, pensar que o seu fardo é muito grande, que é um absurdo você ser submissa ao seu marido, lembre-se que o dever do seu marido é se entregar para você. É te amar assim como Cristo amou a igreja. Talvez ser submissa seja possível. Você, marido, quando reclamar que a sua mulher não é submissa a você, que a sua mulher é rebelde, que a sua mulher é isso, que a sua mulher é aquilo, lembre-se que a sua responsabilidade é amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? A igreja é perfeita? A igreja faz tudo o que Deus quer? A igreja é a mais imperfeita de todas as pessoas, porque ela é constituída de pessoas imperfeitas. Antes de você reclamar que a sua mulher não é submissa, se pergunte se você ama ela como Cristo amou a igreja. Porque veja bem, em algumas situações, a mulher não é submissa, porque o marido não ama ela. Se o marido amar, olha como Deus é perfeito. Se um marido amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, eu tenho certeza absoluta que essa mulher vai ser submissa. A mulher vai querer ser submissa. Então, às vezes, a mulher não é submissa porque o marido não ama a igreja. Agora, repare que primeiro Deus manda a mulher ser submissa e depois manda o marido amar a mulher. A Bíblia não diz, Deus não fala assim, marido, ame a sua esposa porque ela é submissa a você. Não. Ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Cristo não abriu a caixinha da igreja e falou, como que é essa igreja aqui? Deus, quando chama Jesus e fala assim, Jesus, eu preciso que você vá lá e se entregue por ela. Jesus chegou para Deus e falou, tá bom, Deus, eu vou, mas a gente pode fazer uma reunião aqui? A gente pode fazer um briefing aqui, só para o Senhor me dizer como é que é a igreja, como é que vai ser, se ele é legal, se a igreja é legal, se não é, se o pessoal vai me aceitar, se não vai, se o pessoal vai me ouvir, não vai. Não aconteceu essa reunião no céu. Deus falou, Jesus, vai e morre por eles. Sim, Senhor, estou indo, pai. Foi lá e morreu. Marido amar a mulher, não é? Eu amo a minha mulher porque ela faz o que eu quero. Eu amo a minha mulher porque o arroz dela é gostoso. Eu amo a mulher porque ela... Não. É amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Tem uma diferença. Amar não basta. Não bastava Jesus amar a igreja. Amar todo mundo ama. Eu amo todos vocês. Amar é fácil. Se entregar por ela é difícil. A maior prova disso é que na noite que foi traído, Jesus orou e falou o quê? Pai, se possível,
Faça esse cálice de mim. Amar é fácil, meu irmão. Amar sua esposa? Ih, moleza. Ama-me muito. Agora, se entregar por ela, aí a gente vê quem ama de verdade. Amar a igreja, vários amaram. Agora, se entregar pela igreja, só vai existir Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, meu irmão, a sua responsabilidade no casamento é amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e se entregar por ela. E a sua responsabilidade, minha irmã? Ser submissa. Só isso. E aí a gente vai destrinchar o que significa ser submisso. Então, num casamento, a responsabilidade do marido amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Responsabilidade da mulher, da esposa, ser submissa ao seu marido. Além disso, além desse amor, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, nós também temos algumas responsabilidades que aí nós não podemos ser ignorantes sobre isso, porque fala primariamente ao marido, mas a gente também pode, diferente do texto de Efésios, a gente também pode, vamos dizer assim, aplicar para a esposa, ou colocar como responsabilidade da esposa também. Não estou falando que Pedro escreveu para a esposa, ele escreveu para os maridos. Mas, no sentido amplo, a gente também pode... Não faria mal a esposa se aplicar disso. Vou explicar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela. Ela quem? A esposa. Repara que é ela, não é elas. Tá? Ah, mas Abraão tinha várias mulheres. Problema de Abraão. Teu nome, vou fazer igual minha mãe fazia comigo. Eu falava assim, mãe, mas o José vai pra festa. Ela falava assim, teu nome é José? O nome da mãe dele é Denise? O nome do pai dele é Ismar? Não. Então ele vai e tu fica. Ah, mas Abraão tinha várias mulheres. Qual o nome dele? Teu nome é Abraão? Não, meu nome não é Abraão. Então, o problema dele. Teu nome é Abraão? Não, meu nome é Abraão. Tá, o nome do teu pai. Qual é o nome do teu pai? Qual é o nome da tua mãe? Tu é Abraão? Não, não sou. Então, o problema é dele. Ah, mas Davi tinha várias. Ah, mas Davi é Davi, ué. Vamos lá então? Davi matou um urso. Vai matar um urso? Davi matou um leão. Vai matar um leão? Não vai. Então não usa os outros como desculpa. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. O marido tem que honrar a sua esposa. Essa história de marido que bota a mulher para trás e ele vai na frente. Essa história de marido que fala, ô, fica calado, não fala nada. Quem manda aqui sou eu. Quem trabalha sou eu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não. Quem trabalha sou eu, quem ganha o dinheiro é eu. Quem trabalha sou eu, mas o dinheiro é nosso. Nós somos uma família. Não são dois, um só corpo? É nosso. Então essa história de meu dinheiro, seu dinheiro, perante a Bíblia, no casamento bíblico, está fora do propósito. Ah, é certo ou errado? Está fora do propósito. Vou para o inferno porque eu tenho uma conta bancária diferente da minha mulher? A Bíblia diz, são dois numa só carne. Dentro de um casamento, não deve existir meu dinheiro, seu dinheiro. Não deve existir eu trabalho, eu ganho, eu faço o que eu quero e você só recebe aquilo que eu quero te dar. Não. Meu amor, trabalhei esse mês, ganhei 1.000. Como nós vamos gastar esse 1.000? Eu acho que a gente deveria gastar. Também tem um marido que é o marido, né, que não se mexe, minha mulher... Não, aí está fugindo da responsabilidade. Fala que o homem é o cabeça. Está fugindo da responsabilidade. Esposa, trabalhei esse mês, ganhei 1.000. Como nós vamos gastar esse 1.000? Eu acho que a gente deveria gastar assim, assim, assado. Só que o homem é prático, né? O homem acha que pagou o aluguel, eu estou com dinheiro de casa, não precisa de mais nada. Aí ela fala, marido, olha só, as crianças estão sem sapato, tem que comprar um sapato para as crianças.
Marido, olha só, eu preciso de uma bolsa. Então vamos rearranjar aqui, rearrumar as despesas para a gente poder conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Eu tenho uma xícara lá em casa que eu gosto muito dela. Essa xícara tem quase 10 anos. É o meu chorozinho. A alça está quebrada. Quebrada não, ela está quase quebrando. Eu pego ela com tanto cuidado que a Fabiana diz que parece minha filha. Parece meu filho. Porque é a xícara mais fraca. Então eu tenho cuidado com ela. Marido, trata a sua esposa como o vaso mais fraco. Mas não é o vaso mais fraco porque ele é fraca psicologicamente, porque ele é fraca fisicamente. As mulheres são muito mais fortes. Tanto físico quanto psicológico. É que o físico a gente acha, né? Ah, eu tô forte, musculoso. É? Vai ter um filho pra você ver. Vai ter um filho. O homem não aguenta ter um filho. O homem não aguenta ter meio filho. Se a criança nascesse com 100 gramas, o homem não aguentava. Imagina uma mulher que aguenta a criança com 5 quilos. Tá doido. Então, é o vaso mais fraco porque ele é valioso. Então, a mulher é valiosa, meu irmão. Digo. É impressionante, igual você bem colocou, sobre ser prático, né? A Bíblia, Deus é prático, vamos falar. E o texto é bem claro, de que ele fala com vaso mais fraco. Aí a gente pode comparar com aquele texto que fala que Satanás, ele brama como um leão. Ou seja, ele não é o leão, ele brama como um leão. A mulher, como o vaso mais fraco, ela não é o mais fraco, mas nós devemos cuidar dela como um vaso mais fraco. Algo valioso. Algo que eu não posso quebrar. Veja bem, a minha mulher é um vaso fraco. Eu não posso quebrar. Então eu tenho que fazer de tudo para eu usar, porque também não adianta pegar esse vaso e deixar lá em cima, então jogar fora, não tem valor. Eu tenho que fazer de tudo para eu usar. E aí quando eu estou falando de usar a mulher, eu estou falando de usar a mulher no sentido, né? Namoro não, estou falando no sentido amplo. Mas para cuidar porque ela vale. Lá em Provérbios 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente. A tua esposa é bênção para você, meu. Então cuida dela, porque ela tem valor. Cuida dela como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. E aí já são 11h25, eu não vou nem entrar nesse ponto. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí o bicho pega. Porque se eu cuidar da minha esposa, se eu não cuidar da minha esposa, se eu não honrar a minha esposa, e eu não cuidar da minha esposa como se fosse um vaso mais fraco, Pedro me diz que as minhas orações são impedidas. Não adianta nem dobrar o joelho. Ela não vai chegar no trono de Deus. Primeiro honra a tua mulher. Primeiro cuida dela como um vaso mais fraco. Depois tu dobra o joelho e ora. É igual a Maria Mosaico quando falava do sacrifício. Chegava na porta da tenda. O que você veio fazer aqui, meu irmão? Não, eu vim trazer meu sacrifício. Mas tem problema com o teu irmão? Veja bem, o nosso santo não se cruza. Nosso santo não, porque anjo, crente não tem santo. Também não tem anjo, mas o nosso anjo não se cruza. Olha que absurdo. Anjo, como que anjo não se cruza? Primeiro que crente não tem anjo. Crente tem Deus na tua vida. Mas, né, veja bem, a gente tem uma ajuda. Não, então primeiro tu vai lá, conserta com ele, depois teu sacrifício. E está chegando uma oração aqui, de quem é? Do Diego. Mas Diego, como é que tu está com a tua esposa? E ela é muito chata. Ih, fala muito, quer que eu tire toalha em cima da cama. Vê se pode, quer que eu tire a toalha em cima da cama. A cama foi feita para colocar a toalha. Não, primeiro tu resolve com ela, depois tu vem orar também. E aí no sentido amplo, de novo, Pedro escreve para os maridos. Mas no sentido amplo, isso também se aplica de certa forma às esposas. Não adianta, meu irmão, você ser uma crente fiel, dobrar o seu joelho e passar a noite toda em oração. Mas se o seu marido falar, bom dia, meu amor, bom dia para quem? Para tu que vai se arrumar, sair de casa e passar o dia inteiro no ar-condicionado?
Ou para mim, que vou cuidar de 2 crianças e passar o dia inteiro cozinhando para quando tu chegar, tu ter o que comer. Não adianta você orar, meu irmão. Acalma o seu coração. Resolve os seus B.O., depois você dobra o seu jogo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. E sobre submissão? Meu irmão, você falou que depois ia falar sobre submissão. Mas é submissão. Meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia fala sobre submissão, quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê que Deus, quando Ele olha para o homem sozinho, largado, livre, né? Lá, aí Deus fala assim, quer saber? Vou fazer uma ajudadora. Como que Ele fala que é essa ajudadora? Ele fala que é uma mulher idônea. Você sabe o que significa uma pessoa idônea? Idônea significa capaz. Então, quando Deus cria para Adão uma ajudadora idônea, Ele está criando uma pessoa diferente no sexo, diferente nas capacidades motoras, físicas, emocionais, enfim, um ser diferente, mas que é tão capaz quanto. Deus, quando Ele cria a mulher, Ele cria a mulher da onde? Da cruz? Porque só tinha esse osso para criar? Está tabulado. A mulher é uma ajudadora. Quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, não é que a mulher tem que ser escrava do marido. Ela tem que ser submissa. Vamos destrinchar a palavra submissão? Submissão. Debaixo da mesma missão. Trabalhando junto, no mesmo propósito. De maneiras diferentes, mas no mesmo propósito. Não quer dizer que você está debaixo do jugo de um homem. Não quer dizer que você é escrava do seu marido. Não quer dizer que o que ele manda você obedece. Não. Significa que, como uma esposa submissa, você está debaixo da mesma missão. Ajudando, orientando. Sabendo que tem coisas que é o seu marido quem decide. Você só ora e percebe. Sabendo que vai ter momentos que ele vai tomar a decisão errada. Porque ele precisa tomar a decisão errada. Porque sem erro a gente não aprende. Se a gente aprendesse com erro, meus irmãos, essa igreja estava lotada. Se a gente aprendesse com erro, Deus já tinha voltado e levado toda a humanidade para o céu. Porque olha a história da Bíblia. A maior prova que nós não aprendemos, que nós só aprendemos com os nossos próprios erros, é o tanto de gente que não quer saber de Deus. Então vai ter momento que o seu marido vai tomar uma decisão errada. Ele precisa tomar uma decisão errada. Ah, mas aí eu vou sofrer. É um casamento. Se você está preocupada com isso, talvez você devesse estar preocupada quando você casou. Talvez deveria ter pensado melhor quando você casou. Mas ser submisso não é escravo. Marido, uma esposa submissa não é aquela que faz o que você quer. O nome disso chama empregado. E mesmo assim existem leis trabalhistas que protegem ele. Talvez a melhor definição fosse escravo. E mesmo assim, se bater muito, ele morre e você vai prender ele. Então até para ter escravo tem que ter... Sabia que até para ter escravo tem que ser inteligente? Até para ter escravo tem que... Né? Não estou falando que ter escravo é bom não, pessoal, mas quando você olha na história, até para você ter escravo não é faz o que eu quero. A sua esposa não é submissa para fazer o que você quer. Ela é submissa para ser a sua ajudadora, debaixo da mesma missão. Isso é um casamento cristão. Para nós terminarmos, outras questões sobre o casamento. Quando a Bíblia diz, nós lemos lá no texto base de Marcos, que quando um homem se junta com uma mulher em casamento, perante Deus, quando que termina o casamento? Até o quê? Até que a morte nos separe.
Mas por que a morte nos separe? Porque Deus criou nos criou para sermos o quê? Imortais. Deus não criou o homem para morrer, mas o homem pecou e a morte entrou. E aí Deus cria o casamento e fala, tá bom, então até a morte nos separa. Mas aí, vamos lá para Marcos? Esse texto é muito bom. A paz de Deus é maravilhoso. Marcos, capítulo 10. Versículo 5. Jesus aqui, ele é cirúrgico. Jesus aqui, ele, como diz no Brasil, ele bate toalha molhada para não deixar marca. Jesus fala assim, respondendo, disse, pela dureza do vosso coração, vos deixou heresia em cima da mesa. Porque as pessoas perguntaram a Jesus acerca do divórcio. Jesus fala aqui, olha só, eu criei para ser para sempre. Não para sempre, mas até que você morra. Porque casamento não é para sempre. Quando você vai morrer e no céu diz que não tem casamento, então casamento não é para sempre. Casamento é até a morte. Eu criei, Deus falando, para ser até a morte. Mas por causa da dureza do vosso coração, vocês se separam. E em que condições a Bíblia apoia um termo muito forte? Em que condições Deus tolera o divórcio? Repara que eu troquei de apoia para tolera. Deus não apoia o divórcio. Porque Deus criou para si. Até a morte. Mas por causa da dureza do nosso coração, Deus ele tolera algumas situações. Em que situações Deus tolera? A Bíblia descreve 3 situações. Primeira situação, a morte de um dos cônjuges. E aí não é bem um divórcio, mas é mais uma viuvez, né? Mas a gente pode... Quando que eu posso casar de novo? Tem crente que é assim, né? Mas vem cá, casei ontem, mas quando que eu posso casar de novo? Tu acabou de casar, meu irmão? Já tá pensando em outra? Quando que um crente pode casar de novo? Ou quando, em que situações que Deus tolera? Reparem só, tolera o divórcio. Primeiro, viuvez. Um dos dois morrer. Se a Fabiana morrer, eu posso casar de novo. Mas se eu morrer, ela não pode não. Porque ela queria, se eu morrer, ela casa de novo, eu volto e puxo o pé dela. Segunda situação. Em caso de traição. Ah, então quer dizer que se a minha esposa me trair, eu posso casar de novo? Depende. Porque eu falei que Deus, a Bíblia diz que Deus tolera o divórcio em caso de traição. A gente pode dizer que à luz da Bíblia, perdoa, conversa. O que está acontecendo? É o famoso todo mundo erra. Ninguém quer errar, mas todo mundo erra. Ah, mas eu não vou perdoar uma traição. Né? O marido, geralmente é homem. Assim, a gente trabalha muito tempo com casais no Brasil e normalmente as mulheres perdoam mais uma traição do que o marido. Ei, dormiu com outra, eu vou perdoar. Mas Efésios capítulo 5, 25, Deus fala o que mesmo? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se Cristo perdoou a igreja, Cristo não pode perdoar a tua esposa, meu irmão. Só porque o mundo diz que não pode, só porque o teu orgulho ferido diz que não pode, e aí pega. Então perdoa, conversa, tenta chegar no... busca ajuda, ora, dobra o joelho. Deus é testemunho do casamento. Então ora, dobra o joelho. Ah, eu vou divorciar porque meu marido é isso, porque minha esposa não sei o quê. Vamos conversar, vamos resolver. Ah, porque o meu marido ele é muito grosso, ignorante. Bom, fruto do Espírito no teu marido, vamos dobrar o joelho. Rapaz, vem cá, tu não é crente? Cadê o fruto do Espírito no teu coração? Tu é macho, não? Macho. Macho pra quem? Macho por quê? Não tem que honrar a esposa, é vaso quebrado, então pula tua esposa. Ah, porque meu marido não é romântico. Não, pera aí, trata tua esposa com romantismo, dá uma flor para ela, dá um presente para ela, vamos abrir esse negócio e vamos resolver esse problema. Não tem que separar por causa da traição. Terceira situação em que Deus tolera o divórcio. Se um cônjuge
for abandonado pelo seu outro cônjuge por causa do amor ao Evangelho. Ou seja, marido e mulher, casado. Aí o marido chega para a mulher e fala assim, olha só, você tem que escolher. Ou você segue com Deus, ou eu vou te largar. Vamos lá. Marido, olha só, esse negócio de crente não quer mais brincar dessa brincadeira não. Então ou tu larga a igreja, ou eu vou te largar. Então, minha esposa, eu sou muito bom enquanto por outro. Pode ir. Mas Deus eu não largo. Nem por você, nem por ninguém. Aí a Bíblia diz que Deus tolera o divórcio. Essas 3 situações. Diga. Eu sei que as horas já estão avançadas, mas é um ponto muito importante, porque o homem, ele, o que eu vou dizer aqui, mano, é muito radical e você pode me odiar por isso, tá? E eu sei que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Queira Deus que não. Mas quem criou a ideia de que o homem pode se divorciar e casar de novo foi o homem. Porque o que Deus dá, o que Deus suporta, tolera, é você se divorciar, é você se separar, não casar de novo. Sabe por quê? Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Ele diz: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, tá? E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, Deus tolera que você viva só. Porque no texto principal de Marcos, ele diz assim, ó, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mas se tu quer viver sozinho, então viva. Só que o homem entende que o divórcio você está livre para casar de novo. Exatamente. São coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Então, biblicamente, diante de Deus, se eu me divorciei, Deus tolera que eu viva só. Mas o que Deus ajuntou não separa o homem. Exatamente. É duro, mas... Ah, meu irmão, mas eu casei 4 vezes. Bom, primeiramente, você é uma pessoa, né? Bem amorosa. Casou 4 vezes. Rapaz. Amorosa é difícil. Ou difícil de conver, porque se você separou 4 vezes, algum problema deve ter. Ah, não, a culpa era dela, a culpa era dele, meu irmão. Sempre tem 2 histórias, uma verdade. Casamento nunca é culpa de um só. São 2 pessoas, então a culpa nunca é de um só. Então se você casou 4 vezes, primeiramente, né, vamos orar pela sua vida. Segundo, casei 4 vezes, vou para o inferno, sim ou não? Irmão, não posso te falar essa pergunta. Ora a Deus e conversa com ele. Velho. O que eu posso dizer é que a Bíblia diz que Deus tolera o divórcio em 3 situações. Ou seja, Deus tolera, vamos mudar assim, Deus tolera a dissolução de um casamento em 3 situações. Ponto. A partir daí, eu não posso falar mais nada. Porque a Bíblia não diz mais nada. O que a Bíblia diz que Deus tolera a dissolução de um casamento em 3 situações. Agora, se eu posso casar de novo, se eu não posso... Bom, e ela diz também que eu não posso... Que quem casa de novo com uma mulher repudiada comete adultério. Agora, a partir daí, o que você vai fazer não é comigo, meu. Aí você ora a Deus e fala com ele. Aí você conversa com ele. É igual a pergunta da nossa irmã sobre o filho. Ah, eu tenho culpa do meu filho ter se desviado? Você fez o que você tinha que fazer? Você andou como você tinha que andar? Ah, andei. Então você ora a Deus e fala, Deus, olha só, eu fiz tudo que tinha que fazer, mas ele se desviou. Aí... Ah, não fiz. Bom, então você ora a Deus e fala, Deus, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Como que eu faço agora? Deus, olha só, aí casei 4 vezes, eu não sabia, agora eu estou sabendo. E aí agora, o que eu faço? Eu separo? Continuo casado? Caso com outra? O que eu faço agora? Ora a Deus. Dobra o teu joelho e fala com ele, velho. O que você está falando para mim? Fala com ele. É o que a Bíblia nos mostra. Algumas variações, para a gente encerrar. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Morar junto é casado? Aí a pergunta, igual o filho faz, né? Pai, posso comer sorvete 11 horas da noite? O que tu acha, meu filho? Quer comer um pote de açúcar 11 horas da noite, meu filho? O que você acha?
Morar junto é casado, meus irmãos? Sim ou não? Não. União estável é casado, meu irmão? Não. Sim ou não? Pagar a conta é... Ah, ele paga as minhas contas, ele é casado comigo? Ele é casado? Não é. Mas o governo brasileiro reconhece quem? O governo brasileiro. Quem? O governo brasileiro. Tu é filho do governo brasileiro ou tu é filho de Deus? Tu quer morar no Brasil ou quer morar no céu? Então não interessa o que o governo brasileiro fala. Ah, mas a Alemanha reconhece a união homossexual. Quem reconhece? A Alemanha, né? Mas tu é alemão ou tu é cidadão do céu? Teu passaporte está escrito o quê? Se tu quer ser cidadão do céu, as leis do céu. Então morar junto não é casar. Ah, mas é só um papel. É só um papel. Que lá nos evangelhos Jesus fala, olha, se é só um papel, então tira o papel. Se existe a certidão de casamento e existe a união estável, então é certidão de casamento. Se chegar num momento onde o governo brasileiro, alemão, seja lá, qual governo for, fala, não, olha só, agora não tem mais certidão de casamento e união estável. Agora tem um papel escrito XPTO. Aí tudo bem, aí é XPTO. Perante os homens. Perante os homens. Então o negócio de união estável. Eu já ouvi isso. Ah, meu irmão, a gente se ama muito, nós somos crentes, firmes, fiéis e tal. No encontro de casais tinha muito essa situação. Estamos juntos há 20 anos. Nossa, vocês são casados? Não, porque sabe como é que é e tal, não sei o quê. Já tinha filho e tudo mais. E aí falava assim, mas a gente precisa casar mesmo? Porque a gente já é casado há 20 anos. Tá, meu irmão, mas você não aceitou Jesus? Aceitei. Não, eu quero, então casa, meu irmão. Não, mas casar é muito caro, meu irmão. Não dá para casar na igreja. Mas a gente falou sobre isso hoje de manhã, mais cedo. Casar na igreja é de baixa autoridade. Chama o pastor, faz um casamento e acabou. Qual o problema disso? Então, o que é certo é certo. O que não é certo só pode ser errado. Porque senão é certo. Então, união estável, morar junto, pagar as contas. Olha só. Casamento é casamento, é preto no branco. É certidão de casamento perante um pastor, perante uma autoridade, o líder da sua igreja, seja lá quem for, quem tiver sido, perante os homens e perante Deus. Por fim, assim, a gente não precisa nem falar mais, né? Tem que mencionar, porque infelizmente, esse próprio versículo de Lucas tem um meme muito famoso, né? Porque o amiguinho leu, pega uma mulher e adultera, e não uma mulher adulta, né? Mas bigamia, poligamia, né? Concubinato, não está na Bíblia. Não, Abraão tinha duas mulheres, que nome dele era Abraão, ele sofreu por isso. Até hoje o mundo, veja bem, o mundo sofre porque Abraão teve duas mulheres. O mundo sofre. Árabes e judeus se matam desde então. Ah, mas Davi perdeu um filho. Quer ter outra mulher? Perde teu filho, tá bom? Trocar outra mulher por um filho? Aí chama de outra forma. Então, poligamia, bigamia, trisal, poliamor. Ah, mas o mundo é o mundo jaz no maligno. O mundo não tem compromisso com a Bíblia. Mas nós que somos cristãos, nós temos compromisso não só com a Bíblia, mas com Deus, Todo-Poderoso. E o casamento, instituído por Deus, é uma união entre homem e mulher, com um propósito: procriação, debaixo de duas bases fundamentais: amor e respeito perante Deus e a sociedade em que você vive. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.